E é uma escritura que tem indo muito à minha mente, especialmente nesses dias, né? A gente tem trabalhado bastante aí para preparar os convidados todos para a abertura de terra do Templo de Londrina. A gente tem procurado entender, né, o nosso papel no nosso chamado como membros da igreja. E tem uma escritura lá em 2 Nefe 26, 28, que eu gosto muito, que fala assim: o Senhor ama todos os seus filhos, nenhum é excluído de sua bondade. No 33 ele fala: o Senhor convida todos a virem a ele e participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure. Todos são iguais perante Deus. E aí a gente sabe lá na 11ª regra de fé que fala, né, que a gente entendemos o privilégio de adorar Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames da nossa própria consciência. Vamos falar sobre isso hoje, né? De acordo com os ditames da nossa própria consciência, e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Então, a gente sabe que o evangelho ele vai ser levado para todas as pessoas, para todas as pessoas. E o uso a nosso chamado de comunicação, o uso da tecnologia, eu vejo cada um dessas ferramentas. A pandemia mostrou isso para a gente, né, transformando muitas vezes a maneira da gente propagar o evangelho, da gente se reunir, da gente fazer tantas coisas. E o Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos, né? Alguns vão ser alcançados pelos missionários, batendo nas casas, outros por atividades da igreja, outros por um vídeo que vão assistir, né? Outros pelo Instagram, a gente já tem vários batidos no Instagram, Facebook, e o Senhor, Ele sabe, né, de todas as coisas. Então, eu sou grata por viver hoje nesse tempo, por saber que o Senhor, Ele é um Deus de detalhes, que Ele se preocupa com cada um, Ele sabe o que é importante para cada um de nós, e que a gente possa continuar com esse desejo, né, de levar o Evangelho para outras pessoas. E que a gente use nosso chamado de comunicação e relacionamentos para ser mais uma ferramenta é, para que o Senhor faça a sua obra aqui nessa terra. Eu quero deixar com vocês meu testemunho da veracidade de tudo isso, desse amor de Deus para com todos nós, e essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos passar o tempo agora. O irmão Chibanez Júnior, você quer apresentar o bispo para nós? Não estou Chibanez, conseguindo acessar eu não estou conseguindo acessar a câmera, mas vamos pelo áudio aqui. Então, eu eu moro em Cascavel, né? Estou como diretor de comunicação da Estaca Cascavel e o meu bispo é da ala coqueiral, é o bispo Silva. E já tivemos o privilégio de conversar sobre vários assuntos. E um que me chamou muita atenção e que fez muita diferença para mim foi uma sugestão que ele fez sobre, né, o uso do chat GPT. E, nossa, mudou muito, assim, a, o meu desempenho no trabalho, em várias coisas, né? Até às vezes eu tô refletindo, não tenho com quem conversar, tô eu ali trocando ideia com o chat GPT, né? E o bispo, nossa, ele é bem para frente porque né, ele é especialista na área de tecnologia de informação, tem vivência no exterior, enfim, é a área dele, né? E tivemos uma reunião de treinamento aqui, se eu não me engano, foram umas 2 ou 3 atrás, que foi, né, falado sobre nós afiarmos nosso machado e foi, né, levantado ali na reunião a questão ali do uso da inteligência artificial. E daí, né, eu sugeri que de repente nós fizéssemos esse convite ao Bispo Silva, fizemos, né, ele aceitou e vai nos presentear aqui com muitas pílulas de sabedoria, né? Ele tem muito conhecimento na área e acredito que vai poder nos ajudar bastante, né? De repente tirar algumas dúvidas e que nem até falei para ele, isso aqui é um papo que foge um pouco, né? É um ponto fora da curva esse assunto, né? Que nós não temos em manual, não tem nada, né? É um assunto novo, né? E acredito que possa nos colocar já na vanguarda aí da tecnologia, né? Dentro aí dos chamados, né?
Bom, eu acho que eu tenho que agradecer aí a generosidade do Júnior Szymanowski. Ah, eu trabalho com tecnologia já há algum tempo. Eu tive a oportunidade de me formar fora do Brasil há muitos anos atrás com isso e segui estudando. É uma coisa que não para. E o que me levou a estudar mais a inteligência artificial é uma área de especialização em segurança da informação, muito intrínseco, né? Eu estou entrando já no tópico aqui com vocês diretamente. Eu acho que nós temos um tempo específico aí que a gente pode usar, né, irmã? A sala. Então, hoje a gente conseguiu um link que não vai cair, tá? Mas Ah, tá assim, bom. a nossa proposta é de fazer uma reunião de 1 hora, é o tempo que a gente tem combinado o Oceano Machado, tá bom? Eu Mas tenho hoje minha não vai reunião cair, de, pessoal. Última vez caiu na oração. eu tenho a minha reunião de conselho já logo após dessa fala. Então, vamos seguir. Eu preparei alguns slides. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês rapidinho. Vocês estão me vendo? Cadê vocês? Vocês Estamos Estamos estão me vendo. vendo. vendo? Sim. Estamos vendo. É. A minha Sim, tela do Zoom é que saiu, saiu. então. Ó, eu coloquei você para compartilhar. Coloca ali de novo. Vê se agora vai. A minha tela inicial do Zoom é que bugou aqui. Ah, deixa eu ver se eu. Ô, Bispo, você sabe que o meu TCC, eu sou formada em Direito, né? O meu TCC foi isso. O tema era internet, uma maneira nova de cometer crimes velhos, né? E eu trouxe os crimes que antigos lá do nosso Código Penal é antigo, enfim, um estelionato de 1940 não é um estelionato de 2015. Aí eu falei que se eu fosse me formar agora, eu teria que reescrever, porque a gente tem agora muito mais informações para colocar no É tema de verdade. segurança da internet, né? A segurança é um tema meio tópico. Segurança da informação. A proliferação, acho que é da informação, ela é difícil de track. Você não tem como realmente entender. E é uma flecha, realmente. Depois que dispara, se você disparar numa mídia social uma informação, e nós vamos falar disso agora, com a inteligência artificial, na propagação de informação, e eu gostaria de mencionar daí dois apóstolos que falaram especificamente sobre inteligência artificial ultimamente. Beleza? Então, eu preparei aqui uma lista. Vocês estão acompanhando a minha tela? Sim. Positivo, positivo. Sim. Então, eu preparei ali o impacto da inteligência, essa pauta, o impacto da inteligência artificial nas comunicações da igreja, do Elder Bednar, em janeiro de 24, do Elder Gong, na reunião de treinamento de liderança agora da conferência geral, alguns aplicativos da igreja e a gente conversar sobre algumas estratégias para implementar controles nas comunicações da estaca de Sião. Baita desafio mesmo. Eu vou falar para vocês que na minha aula veio uma irmã muito animada, falou: Bispo, eu estou participando agora de um grupo do WhatsApp com 500 irmãs da Sociedade de Socorro do Brasil inteiro. Nossa, elas têm temas e tópicos com inteligência artificial muito legal. E opa, isso está nesse volume, está se propagando assim já. A irmãzinha aqui de Cascavel, com 500 irmãs da Sociedade de Socorro no Brasil inteiro, propagando conteúdo produzido com inteligência artificial. Essa é uma área de atenção muito grande para todos vocês, para todos nós, trabalhando nisso. Então, o impacto da inteligência. Produção de conteúdos a serem disponibilizados pelos membros. Quando vocês forem produzir algo para distribuir nas estacas, eles passam por uma avaliação de vocês. Mas é difícil. Eu gostaria de ressaltar a dificuldade de
avaliar conteúdo quando ele chega pronto para vocês. Né? E em que aspecto? No ponto 2, controlar as fontes originárias desses conteúdos. É muito difícil. As mulheres amam Pinterest. Eu acho que todas que estão aqui adoram Pinterest. Né? E eu sei, eu tenho a minha esposa em casa, ela tem sei lá quantos grupos, mas quem valida isso? Ah, em que aspecto? Esse terceiro ponto, a facilidade de inserção de mudanças sutis e convincentes. Quando eu estava preparando isso, eu lembrei daquela escritura do livro de Mormon, Moroni 10:4, onde a pergunta ela parte do negativo. Ela diz: exorto-vos a perguntar se isso não é verdade. Né? Esse tipo de abertura, por exemplo, pode gerar uma inteligência artificial ou o algoritmo ou o machine learning, ou eles entenderem o não como algo não verdadeiro. Vocês entendem? Deu para entender isso que eu estou falando? E isso se propagar nessa velocidade. Vai Nas mudar todo o estacas, conteúdo, né? Vai mudar todo o conteúdo, exatamente. né? Você lida muito com percepção da pessoa na hora. O grande desafio, por exemplo, para todos os profissionais que querem trabalhar com inteligência artificial, como o Júnior Chimaneschi falou, não é necessariamente usar os aplicativos. Seja o Grok, seja o ChatGPT, enfim, qualquer um deles. A grande dificuldade é o que perguntar para ele. É a composição da pergunta. Né? Quando eu estava estudando, tinha uma classe que a gente estava fazendo que tratava de surveys, de enquetes, pesquisas. E esse instrutor lá, ele era um cara bacana, ele falou, olha, 50% do resultado do survey ou da enquete, ele é determinado pela construção das perguntas. A inteligência artificial vai na mesma semântica. Né? Você já começa a compor o conteúdo, as coisas que você quer, baseado nas perguntas que você faz. E daí tendências, mudanças sutis que podem ser inseridas pelo próprio algoritmo, pela própria inteligência artificial, processo de machine learning, como que ele está compondo isso ou avaliando, categorizando a informação como verdadeira. Um exemplo simples. Inteligência artificial precisa de machine learning, certo? Nós temos um exemplo, por exemplo, no Participe. O Participe é um processo de treinamento da inteligência artificial da igreja para entender um percentual de acurácia nos nomes que ele vai olhando e oferecendo para quem participa e diz: isso aqui é Maria mesmo. E ele vai compondo um processo de machine learning, então, que aquele tipo de letra, aquele tipo de string, ele se refere ao nome Maria, por exemplo. O que eu quero chegar com isso? Esse processo de aprendizagem, ele pode sofrer tendências também, principalmente em conteúdos específicos, como os da igreja. Vocês lembram há pouco tempo, ou agora mesmo, que foi lançado a alteração da idade do jazz? Foi lançado isso há pouco tempo. Aqui na estaca foi aquela alegria e, de repente, um freio de mão, porque alguém leu, peraí, tem que ver o que a área vai fazer para liberar isso de acordo com a área. Né? É esse tipo de timing da informação, ou onde ela surge, que vai gerar conteúdos, de repente, que vão consolidar entendimentos e voltar atrás é muito difícil. Então, eu gostaria de salientar o peso nesse cenário que eu estou falando de construção de conteúdo,
com a dificuldade que existe depois de voltar atrás, de um conteúdo ser publicado e você corrigir ele não é uma tarefa muito fácil depois que foi publicado. Eu até sugiro que as comunicações nas estacas, elas tenham uma participação muito mais in- abrangente, eu vou colocar dessa forma, com tudo que é publicado nas unidades das estacas. É muita coisa que é publicada. Quantidade de artes, de batismos, de tudo isso, de atividades que se produz com pequenos dizeres, com pequenas coisas. Não quero estabelecer a teoria do caos aqui, mas é uma área de atenção forte. O que me faz pensar assim? O Elder Bednar, num devocional da BYU em janeiro de 2024, vocês estão lendo? Vocês conseguem ler? Quem pode ler para nós aí, Eu posso. por favor? Eu especificamente exorto a todos a serem sábios no uso de ferramentas e inovações tecnológicas contemporâneas, como a inteligência artificial. Essas tecnologias têm um potencial para ambos, ajudá-los a receberem bênçãos magníficas, ao mesmo tempo que diminuem e sufocam o seu arbítrio. Por favor, não permita que a suposta velocidade, precisão e facilidade oferecida por tecnologias modernas o induzam a evitar ou se desviar do trabalho justo, honesto e pessoal, que traz para a sua vida as bênçãos que vocês vão tanto precisar. É interessante isso. Eu assisti no dia desse devocional e me chamou a atenção. O Elder Bednar, ele tem uma forma de falar bem específica, né? A gente reconhece o alerta dele de forma bem específica. E quando ele falou aqui esse termo, que ao mesmo tempo podem diminuir e sufocar o seu arbítrio, isso acendeu uma luz de alerta muito grande, né? A questão de a gente perdeu o arbítrio justamente porque todo o nosso processo de construção, de tomada de decisão, vai ser formatado por algo pré-construído por uma inteligência artificial. Seja individualmente, obviamente, nas nossas publicações com membros nas estacas, né? Também achei muito interessante isso que o Elder Bednar fala, porque ele exorta, né, a gente, ou ele até perde um favor, que a gente não permita que a suposta velocidade, precisão, facilidade oferecida pela AI, por exemplo, nos induza a evitar o nosso trabalho de crescimento. Quando a gente fala de sufocar o arbítrio, está muito intrínseco essa questão de a gente buscar o crescimento por nós mesmos. Eu quase que concedo o meu arbítrio daí quando eu recebo alguma coisa e adoto ela simplesmente por certo. Na primeira vez que falamos com a Ana, eu mencionei para ela sobre essa questão da pesquisa. Antes da AI ainda, com o Google, quantas pessoas adotavam a primeira resposta, o primeiro resultado do Google como verdadeiro e saíam multiplicando isso? Agora com a AI, então, vem ainda com a divisa. Ainda, isso aqui eu consegui com a AI. Então, a pessoa potencializa credibilidade nisso. E muitos abrem mão ou sufocam o seu arbítrio por adotarem no seu processo de tomada de decisão informações já consolidadas por uma inteligência artificial. Que você não sabe se no processo de machine learning dela tem alguma tendência. Vocês já usaram, todo mundo já usou o ChatGPT? Já, né? Direto, todos os dias, quase o tempo todo. É. Você, você percebeu agora que ele consegue identificar você como você mesmo? Há pouco tempo atrás, a versão livre 3.5, ela não registrava nada. Agora ele registra. Na realidade, isso não é verdade. Ele já tem registro. É Ele porque já tinha ele, registro antes. ele se baseia
nos prompts que você dá, né? Então ele já tem um conhecimento prévio de como você raciocina a partir do tipo de pergunta que você já fornece para ele, né? Isso é uma forma de ver. Mídia grande, isso. É uma É forma, a Aline, é a Aline. Desculpa. Aline, isso, é uma forma de ver isso. Mas, na realidade, inteligência artificial se constrói com o quê? Com massa de informação. O fato de dizer que eles estavam lidando com uma base de dados de janeiro de 2023 não significa que o algoritmo não está trabalhando com a informação de todas as pessoas que participam. Existe muita teoria sobre privacidade, sobre informação pessoal, contexto, mas na realidade, a realidade é outra. O Google sempre sabe. A gente fala isso há muito tempo. Nossa, de repente minha geladeira queria comprar uma diferente, daí eu abri minha tela do computador, começou a surgir geladeira no meu browser. Que interessante isso. Não, isso não é interessante, ele está escutando. Então, AI também funciona dessa forma. E daí começa o arbítrio. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso que o Elder Bednar falou. A possibilidade de sufocar o arbítrio com a inteligência artificial. Qual que é a percepção de vocês? Como que isso pode acontecer? Me permite dar uma opinião? Por favor, Vinícius. Eu faço uma correlação com a palavra de sabedoria, né? É um mandamento assim que eu amo, assim. E quando a gente fala sobre perder o arbítrio através de substâncias que são viciantes, eu acho que a inteligência artificial, fazendo aqui usando essa metáfora, né? Se a gente se emburrecer e permitir que ela faça todo o trabalho por nós, a gente pode entrar em um ciclo vicioso que pode limitar a nossa possibilidade de depois querer sair dessa realidade, né? Ótimo. Ótima analogia, Vinícius. Gostei muito. Vou usar ela, tá? Já estou te avisando para não ter que responder depois por copycat, né? Vou usar. Muito boa essa analogia da palavra sabedoria, realmente, porque é uma questão de sabedoria também usar a inteligência artificial. Muito bom. Alguém mais? O bispo, eu sempre que, quando eu comecei a entender mais essas ferramentas e até utilizar algumas delas no dia a dia do trabalho, começou a me levantar uma preocupação assim pelos próximos anos. Assim, eu sou um pouco ansiosa, já comecei a pensar daqui a uns anos, porque hoje em dia qual o percentual das pessoas tem acesso a isso? Talvez o pessoal do mercado, da área, até mais do que os outros, né? Aqui, por exemplo, no nosso grupo, quando a gente começou na última reunião, alguns conheciam, outros não. Então, assim, a minha preocupação é essa geração que está chegando. Eu assisti uma palestra com o único brasileiro que está na OpenAI lá, esqueci o nome dele agora, e que é o desenvolvedor, né, do ChatGPT. E ele falou o seguinte: a gente precisa usar a inteligência artificial para pensar com a gente, não por nós. Então, nós precisamos mais do que nunca ser seres pensantes para usar o nosso discernimento, como o Vinícius falou agora, né, ter sabedoria em todas as coisas, porque a gente consegue colocar ali alguém, alguma, parece que remete a outra pessoa, você coloca as suas ideias e pede para desenvolver melhor, ele traz um pouco melhorado e você continua pensando e criando. Mas eu vejo assim, esses sites de cria tudo pronto e traz tudo pronto, ainda assim sempre vai precisar, né, de um ajuste e tudo mais. Mas enfim, a minha conclusão é, eu acho que daqui uns anos a minha preocupação é a seguinte, as pessoas não vão saber quem é real e quem não é. Eu vejo isso assim, me assusta assim. Eu fico pensando uma pessoa flertando com alguém no Instagram e aquela pessoa não existe. A Uhum. fala dela é criada, o biotipo dela é. Então, é claro que eu estou indo um pouco além, tá? Mas eu não sei se daqui uns anos a gente vai ver isso, da gente não saber quem é real e quem não é. A gente já vive isso, né?
A internet já vem de um mundo de coisas, mas ainda assim é uma pessoa que está lá mostrando a vida real ou irreal dela. Daqui a um tempo, não é saber se você está interagindo com um robô, se está apaixonado por um robô, se você está feliz e contente com aquela interação. Isso é a preocupação, sabe? E vai parar vai chamar um jovem e falar assim, toma a caneta e o papel, escreve um texto aí. Ah, tem meu computador? Não sabe escrever nenhuma carta, nem pedir um pão, entende? Essa é a minha visão e já a ansiedade de preocupação. Eu comungo dessa sua ideia também. Eu acho que isso é mais contemporâneo do que você está falando. Eu acho que é bem contemporâneo mesmo, né? Isso já é realidade. Hoje, tecnologia fácil de geração de conteúdo, de imagem e de áudio. Se eu tiver uma fotografia do presidente Nelson, e eu acredito que com de 3 a 5 segundos da voz dele, eu consigo produzir conteúdo dele falando, eu digitando e ele falando o que eu quiser. Isso já é realidade já. É Isso já verdade. é possível. Na verdade, com 2 segundos e 3 de voz Olha, você já consegue. e isso, né, Aline, a gente não está falando ainda de um banco de dados que está sendo gerado com esses exemplos, sample de voz dessas pessoas que têm impacto mundial, que obviamente que eles estão guardando isso e eles podem conduzir massas. Assim, isso tudo me chama a atenção. Eu estou ficando velho e eu estou vendo cada vez mais a profundidade, a amplitude, a magnitude da, do poder profético. Em 2018, antes de toda essa parafernália, nós estamos falando aqui, o presidente Nelson falou: pessoal, não vai ser possível sobreviver espiritualmente sem o amparo, consolo, a direção e revelação do Espírito. Eu acho que esse é um ponto muito específico para ser muito estressado em todos os treinamentos e tudo que a gente faz com os meus jovens. Hoje, eu tenho uma quantidade legal de jovens aqui. A gente fala abertamente disso, bastante mesmo, porque eu sinto a necessidade deles entenderem isso. Entende? Isso culmina nessa asfixia do arbítrio, realmente, que a gente vai acabar delegando para alguém a nossa capacidade de julgamento e de tomada de decisão. Eu queria falar também do Elder Gong, da reunião de treinamento de conselho da conferência. Ele foi o único líder que falou 2 vezes nesse evento. Ele deu uma mensagem espiritual e a última foi essa, sobre a inteligência artificial, oportunidades, precauções, princípios, orientações da igreja. Ele falou então de princípios para o uso do AI na igreja. Ele mencionou a conexão espiritual, a privacidade e segurança, e ali eu tenho um entre mais, e a prestação de contas. Ele colocou esses princípios para a utilização da inteligência artificial, então, na igreja. Conexão espiritual. Eu fiquei ponderando a respeito disso, porque lá no eu gostaria de estar lá e ouvir ele falar, para entender de maneira mais abrangente como que esse princípio da conexão espiritual. Eu cheguei num discernimento pessoal que é buscar a companhia do Espírito quando eu estou usando, recebendo, compartilhando, construindo qualquer conteúdo com tecnologia, assim. Realmente gastar um tempo e sentir como, pelo Espírito, o que que eu sinto disso. Porque tem aquela empolgação, vocês concordam comigo?
Tem coisa que você vê que você diz, cara, que massa, que awesome, isso aqui é muito 10 mesmo. E aí você não está prestando atenção no espírito, você está empolgado com tudo que você está vendo, né? Então eu achei muito interessante essa conexão espiritual. A privacidade e segurança, ela vem junto como princípio para esse uso do AI, porque assim, a gente se torna muito invasivo na vida das pessoas. Você começa a construir conteúdo com pessoas, com palavras de pessoas, com uma fluência, uma velocidade muito grande. E você dá um passo para trás e pensar, peraí, eu estou invadindo a privacidade ou eu estou respeitando a segurança dessas pessoas, desses conteúdos, seja das que eu estou buscando informação, mas no nosso caso, acho que principalmente com aquelas que eu estou multiplicando a informação, que eu me torno um hub de propagação da informação. Esse princípio ser muito forte e como que é a questão da privacidade desse conteúdo e a segurança. E a prestação de contas, eu achei interessante esse princípio, porque é interessante como as pessoas querem usar a tecnologia e a última coisa que a pessoa pensa é prestar conta. Tudo que é de graça, ninguém presta conta. É de graça, prestar conta, nada. Entendeu? Esse princípio eu acho bastante importante. Quando a gente está usando coisas, a gente ter esse senso de prestar conta do conteúdo ou da forma que eu estou usando esse conteúdo, das origens e tudo mais. Ele também continua dizendo, daí eu separei até aqui, e eu acho que depois eu vou para o manual direto lá e a gente vai, eu separei alguns outros pontos para a gente tratar da instrução do Elder Gomes. Esses dois conceitos. Primeiro, a inteligência artificial não pode substituir o esforço pessoal para se conectar com Deus e receber revelação pessoal. 100% aliado com as palavras do Elder Bednar. 100% alinhado. Mas ainda com essa, essa questão de substituir o esforço de conexão com o Pai Celestial, né? Na realidade, esse conceito está relacionado com o princípio primeiro lá, conexão espiritual, né? A Bispo, gente, oi, posso dar um exemplo disso por rapidamente? favor, eu Eu falo mostrei demais. pro meu filho, né? Eu mostrei pro meu filho de 14 anos, que eu falei, deixa eu mostrar em casa, né? Deixa eu fazer essa apresentação do que ele entra numa velocidade. E aí eu falei para ele assim, olha como que a inteligência artificial é. Aí ele tinha um discurso para dar. E aí ele falou, ah, mamãe, mas tudo? Eu falei, tudo. Eu coloquei assim, um discurso baseado na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, de 5 minutos, usando o livro de Mórmon e a Bíblia como... Ainda escolhi as histórias, citando tal e tal profeta. E dei o enter. Aí ele ficou, igual você falou. Esse deslumbre que você não consegue nem pensar em outra coisa, né? Tipo, tá. Aí, acho que ele pensou por um segundo, minha vida vai ser muito fácil, né? Pô, sério, obrigada, mãe. Olha, você foi farsa agora. E aí eu falei para ele, olha só que legal, Guigui, tá aqui teu discurso, perfeito. E aí? E aí, quem que vai ser transformado com isso? Quem? Quem ensina não é a gente, é o Espírito. Se você não vivenciou, se você não... E o evangelho, ele não funcionaria por IA, porque o evangelho é por repetição. A gente lê de novo, de novo, de novo, de novo, de novo as mesmas coisas, até que elas nos pertençam, até que a gente se torne. O David Bednar falou sobre o poder de tornar-se. A gente não se torna com um clique numa coisa pronta, a gente se torna repetindo, estudando.
Então, eu acho que cada vez mais a ação que você fazer e ser moldado por ela. E eu fiquei pensando nisso, assim, ó, porque o Senhor, o que é eficiente para o Senhor? A igreja podia usar a IA, por exemplo, já deve usar em algumas coisas, mas enfim. Eu fico pensando quando o Lei foi lá com a família dele para o deserto, né? Era eficiente depois ele mandar os filhos voltarem lá? Era eficiente ele mandar lá mãe Lemuel com o Nefe? Era eficiente quando eles voltaram, mandou de volta buscar outra família? Era melhor fazer o plano. Já vai na casa aqui de um, já vai no outro, já chama esse amigo, já pega essa ferramenta, já faz, vamos todo mundo junto. Então, o que que é eficiente para o Senhor? Eu falei para o Guilherme, você pode usar atalhos na sua vida, aí você vai ser raso, que profundidade tem piscininha. Aí, assim, ele nem entrou mais no computador, sentou lá, pegou as escrituras, eu falei, vai buscar dentro do teu coração, porque senão a gente vai ser gente de mentirinha, e aí ninguém é transformado assim, porque a eficiência para o Senhor é diferente, não é esse clique de 5 segundos aqui para te trazer uma coisa pronta. É verdade. Eu, pensando sobre isso também, mana, eu fico imaginando o Lei saindo da barraca, olhando no pé dele e encontrando uma esfera. Uma esfera que tinha o poder de trazer informação do que deveria ser feito. Olha o Mas é, princípio do chat GPT aí, gente. Liarrona. é, eu acho que é uma boa analogia. Por quê? O que que fica estressado na escritura para a gente? Ela só funcionava mediante a fé de quem estava usando ela. Essa questão que a irmã Ana falou do seu filho com o discurso, eu estou um pouco grato que os meus filhos já estão tudo mais velhos também. Eu não vou passar por isso, espero. Tem os netos, mas tudo bem. Justamente o asfixiamento do arbítrio pela fé, eu acho que realmente. Nós não temos no chat GPT ali a Rona condicionada à nossa fé. Ele está respondendo para a gente com informações como você colocou. Eu entendo até, irmã, Ana, que o grande benefício do discurso do seu filho, na realidade, não foi o chat GPT, foi a capacidade de construir a pergunta para ele produzir esse conteúdo, né? E aí a gente entra naquela questão da linha tênue que separa o senhor, ele detém todo o conhecimento de tecnologia, obviamente, e nós temos que tirar proveito disso, sim. Veja, quanto proveito nós podemos tirar de inteligência artificial, por exemplo, na nossa árvore genealógica? Quem ultimamente já ligou o seu Family Search e levou um susto? Nossa, surgiu aqui, mas não sei quantas pessoas aqui. Existe um processo muito benéfico, muito produtivo, que não deve também roubar o arbítrio de nós fazermos a nossa pesquisa e validar. Eu queria colocar dessa forma. Muito bom o Family Search trazer, popular a minha árvore com muitas pessoas, mas eu não posso me furtar a responsabilidade de validar aquela informação como realmente pertencente à minha árvore, né? Eu tenho que usar o meu arbítrio realmente para pesquisar e decidir, sim, eu sou ligado a essa pessoa, sim, porque eu entendi que através daqui, de lá, eu estou ligado a ela. Eu acho que é a mesma semântica, é o mesmo processo de a gente validar conteúdos e informações produzidas com inteligência artificial. O, o segundo conceito, a igreja está comprometida a usar a inteligência artificial de maneira responsável para criar fontes confiáveis para as pessoas que buscam
a verdade. Novamente, esse conceito das pessoas que buscam a verdade. Eu acho que essa é uma comunicação importantíssima de ser propagada. Usa sim, mas use buscando a verdade. Não use aceitando simplesmente o que popa lá, o que surge. Ah, que legal. Busque a verdade. E a melhor forma de nós conhecermos a verdade é: e pelo Espírito podeis saber a verdade de todas as coisas. Essa palavra todas, ela é grande nessa escrita. Todas as coisas mesmo. Tá pegando. Deixa eu ver aqui que eu queria abordar rapidamente também os aplicativos que a igreja está disponibilizando também para conteúdos e tudo mais. É um paralelo. Eu acho que vocês devem conhecer todos esses amplamente. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu quero agora usar essa oportunidade aqui para fazer um caso de uso aqui, para mim também. Nas estacas que vocês estão, quanta gente usa os círculos como a plataforma de mensagem de texto nas unidades de vocês? Vocês conseguem me Ninguém, dizer? ninguém usa o Oi? círculo. Ninguém Acho usa o que ninguém círculo. sabe nem mexer na ferramenta, assim, a grande maioria, pelo menos aqui na ala onde eu estou, ninguém nem conhece. Eu nunca nem baixei. Eu só vi que existe, por exemplo. Eu estava analisando isso e ele traz embarcado nele um conjunto de funcionalidades muito interessante. Apesar da gente não olhar para isso, os círculos ele evita de você ter que adicionar pessoas nos grupos. Ele faz isso automaticamente pelo seu diretório da unidade. Quando alguém recebeu um chamado numa organização, essa pessoa já é movida para aquele grupo. O controle de interações. Eu não vou fazer pergunta retórica aqui, porque eu sei que todos vocês já tiveram situações desagradáveis nos grupos de WhatsApp das suas unidades, com diferenças de opiniões, vou colocar dessa forma. Mas os círculos, ele ajudaria sobremaneira nessa situação também. Sem falar de todos os feeds ali, do feed descobrir, tudo isso que ajuda a produzir conteúdo também. A linha de utilizar inteligência artificial e esses aplicativos, eu acho que eu vejo que esses aplicativos, esses conteúdos podem ser utilizados muito como baseline, para a gente avaliar tudo que a gente está construindo, ver o que tem lá para avaliar. Escrituras, obviamente, que são padrão para utilização em todas essas coisas. Eu incentivo, então, vocês a olhar essa lâmina antes que eu estava falando do Elder Gong. Eu aconselho também. O nosso tempo tá, que eu queria ouvir um pouco mais de vocês, alguma pergunta, alguma coisa que vocês quisessem fazer. Então, eu vou interromper essa parte da apresentação aqui. A gente pode depois compartilhar com vocês. Mas olhem lá a instrução do Elder Gong. Lá, está lá na biblioteca, no treinamento de liderança. Tem Eu, aspectos bem importantes. eu Oi? gostaria eu gostaria de compartilhar uma situação que eu observei, até num site oficial da igreja, que foi feita uma tradução, né? E provavelmente tenha sido utilizado a inteligência artificial, porque facilita muito, né? Só que ele tinha uma carga ideológica na tradução, sabe? Que desvirtuou, assim, meio que colocou uma narrativa, mudou, assim, a tradução. E daí eu participo de um grupo que, né, nós somos ali meio que a gente fica dando uma olhada no que está acontecendo, né? E nós entramos em contato e foi verificado que foi utilizada inteligência artificial, né? A pessoa que fez a tradução confiou demais no tradutor e não fez uma revisão, né? Então teve que passar por uma nova revisão, daí, né,
humana para poder verificar esses erros de tradução. Então, dá para entender a preocupação no uso de inteligência artificial, até mesmo em traduções, né? Quem dirá na composição, na criação de todo um texto, né? Eu acho isso bastante possível realmente de acontecer. Então, por favor, algumas perguntas que vocês eu espero que eu tenha capacidade de responder. Você vai responder usando o chat GPT ou não? Não, beleza. Não, estou aqui, ó. Eu tenho uma pergunta. Oi, Como Heloísa. eu fico pensando na minha aula, por exemplo, olha o que você falou e como aplicar isso na nossa unidade. Porque, por exemplo, eu olho os círculos e eu penso, é um aplicativo incrível, todo mundo tinha que baixar. Mas como começar a falar sobre isso com as pessoas? Porque às vezes a gente fala assim, ah, vamos baixar os círculos na nossa aula. Ah, dá muito trabalho, todo mundo já está no grupo da aula, eu não vou, sei o quê, já é assim, vamos ficar assim para sempre. Como que a gente pode começar com isso, por exemplo, de abordar esse tipo de assunto na nossa aula? Essa palestra que você falou, que você disse hoje, foi a primeira vez que eu vi alguém falar desse jeito sobre inteligência artificial na igreja. A última, eu vi um discurso outro dia que fizeram uma aula aqui na Estaca. E eu fiquei assim, o que que essa pessoa está falando? Acho que deveria ter sido por um outro caminho que ela deveria seguir. Então, eu gostei muito do jeito que você falou, principalmente dessa parte de cuidado com a inteligência artificial. Porque, por exemplo, na minha aula é muito. Teve uma irmã que falou que a gente tinha que usar para preparar a aula, não sei o quê, e daí mostrou as coisas. E aí eu fico pensando, como eu vou abordar com aquela pessoa que o que ela está fazendo? Ela precisa ter um pouco mais de cautela do que sem ser, por exemplo, uma pessoa chata ou rude com aquela pessoa. A minha resposta é focar no que os apóstolos estão dizendo. Eu acho que a forma como eles apresentam, o Elder Bednar falando, ei, presta atenção no seu arbítrio. Veja aonde você está sufocando o seu arbítrio. Eu usaria até uma analogia assim, Heloísa. Qual a probabilidade que você enxerga de estudantes usando o AI se tornarem, vou usar um termo, o emburrecimento dos estudantes através da utilização da AI? Você acha que é possível de a gente ter estudantes cada vez menos capacitados e mais dependentes da AI para progredir na sua carreira acadêmica? Eu acho que sim, né? Agora vamos transportar isso para o espiritual. Qual que é o empobrecimento espiritual das pessoas nessa mesma razão? É muito grande. Quanto aos círculos que você perguntou, o incentivo à utilização, isso eu estou há 3 anos trabalhando com o meu conselho, falando dos círculos e dizendo, olha, eu gosto muito e existe uma resistência realmente. E, e pasme, a resistência é porque tem que aprender algo diferente. Olha como isso já é uma realidade para nós. Eu não quero porque eu tenho que aprender algo diferente. Ana, você ia falar? Eu ia falar sobre isso, porque o WhatsApp, ele no, talvez em outros países deve ter, mas assim, no Brasil, ele é a ferramenta que está substituindo e-mail, qualquer coisa, é WhatsApp. Então a gente acaba ficando sufocado de WhatsApp, né? Tanto que criaram um business, ainda bem, para a gente poder desligar, pelo menos no horário que não, porque tudo virou ali. Então eu acho, eu vou ser sincera para vocês, tá? Pasmem agora, eu não conhecia essa ferramenta. Vocês falaram, ah, eu nunca baixei e tal. Eu nem conhecia. Quando você falou o nome agora, eu olhei, aí eu fui ver o que que era. Aí eu lembro que uma vez me comentaram comigo, mas eu desconheço, realmente. E a minha dúvida também era sobre isso, de a gente trazer talvez novos hábitos, né? Eu acho que vocês são a solução para isso. O pessoal da comunicação é realmente da missão. Vocês são a solução.
multiplicar essa informação realmente, utilizar os canais de vocês para ajudar as pessoas a entenderem que existe sim essa opção e ela é muito viável. Ela tem uma série de facilidades. Toda a estaca tem um líder de tecnologia na estaca. Eu eu me associaria a esse líder de tecnologia para fazer uma pesquisa disso e montar uma estratégia realmente local para propagar isso de forma mais ampla na estaca, essa utilização. Produz uma segurança maior. E a igreja sempre está um passo à frente, você pode ter certeza. A área de tecnologia da igreja ela é top, né? Você Eu acho imaginar que... pode falar, Aline. eu fiquei pensando quando eu juntei as duas informações, eu fiquei imaginando que a Ana Laura falando, né, que o WhatsApp hoje em dia ele tem um domínio muito grande sobre todos nós aqui, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos o povo nem usa, viu, gente? O povo não gosta do WhatsApp lá. E é interessante que quando dá um pau no WhatsApp, o mundo para, né? Um problema incrível, assim, né? Agora, olha só como o Senhor é, né? Ele deu os círculos para que se tivesse um problema no WhatsApp, a gente consiga se comunicar com as pessoas da ala, né? Sem Então, interrupção, a, né? a igreja, ela tá à frente, é que a gente não presta atenção, é que nem a história do Bem Segue. Foi implantado o programa e todo mundo ficou muito resistente e tudo mais, aí veio a pandemia. O senhor já sabia. Então tem as coisas, a gente tem que sempre ficar atento assim quando tem uma novidade. Muita gente comemorou sobre os 35 anos dos jovens adultos, mas por que que o senhor está fazendo isso, sabe? A gente em casa, a gente tem um hábito de questionar muito, assim, quando vem as coisas assim novas, as modificações, a gente fica, mas por que que o senhor está fazendo isso? Para quê? O que que vai acontecer que está fazendo isso aqui agora, né? Eu sou uma adepta das inteligências artificiais, a Ana Laura sabe disso, eu gosto bastante. E eu sempre vejo essa dualidade, né? Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Eu trabalho, meu trabalho secular, eu trabalho com a prefeitura. Eu trabalho na parte de esportes e cuido das mídias de esporte da prefeitura da cidade. E eu vejo o quanto os próprios políticos, eles usam essas ferramentas de uma forma muito, não tem uma palavra, esdrúxula, sei lá. Eles usam de uma forma muito feia essas coisas para levantar fake news, para levantar argumentos, para inventar histórias. E a gente, por outro lado, vê dentro do Evangelho as bênçãos que a tecnologia traz para nós, para as coisas que nós temos, com os aplicativos da igreja. Muitas pessoas ficam pasmas quando vem a biblioteca do Evangelho. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que sair mostrando para todas as pessoas da biblioteca do Evangelho, fazer todo mundo baixar aquele aplicativo. E eu acho que a gente tem que ser um defensor da verdade. Eu acho que a gente volta sempre lá para o princípio. A gente tem que sempre mostrar, olha, tem a tecnologia e a gente tem que usar para isso. E vai ser para isso, porque o Senhor colocou a nossa geração agora, né, nesse momento, porque Ele sabia que a gente ia saber lidar com isso. Senão a minha avó teria nascido agora. E ter sabedoria, né, Aline? Ó, a Aline, a É. gente tem um exemplo da IA. A gente criou, a gente precisava de um vídeo rápido para os formadores de opinião para convidar as pessoas para o tempo de Londrina. A igreja não teria como produzir isso agora, mas a igreja já produziu ótimos vídeos explicando o que são os templos. Então eu falei, Aline, vamos montar um vídeo. Daí eu fiz uma parte de texto. E outra, sempre, é isso que eu ia falar. Você falou uma palavra, validar, isso, que eu gostei muito dessa palavra. Mesmo quem usou a IA acabou sendo a Aline. A gente estava de um narrador, pagar alguém para falar o vídeo, assim, não é, né? Agora não teria como. A gente pegou uma voz de IA, escolheu o timbre, a velocidade. Então, assim, eu acho que usar ela. E mesmo assim, quantas vezes a gente revisou e mudou, Aline, depois que foi criado? Muitas. Várias Acabei de vezes. enviar para você agora o que a gente fez, o convite para todos. Acabei de É. mandar para ela aqui, ó. Acabei de mandar na conversa. Ela olhar Então, aí, acabei de mandar. então, gente, assim, a IA, a gente fez a três. Foi eu, a Aline e a IA. Não foi a IA sozinha, porque não dá para você fazer isso sem você validar. Teve coisas que ela colocou para a Aline, isso aqui não, vamos tirar. Ou tem coisas que eu mandei para ela, ela conseguiu melhorar uma ideia de um jeito que estava aqui na minha cabeça. Ó, a gente tem que passar essa impressão. Eu quero que a pessoa entenda o que é uma impressora de terra.
Eu sou um vereador da cidade, eu sou o síndico do prédio dos funcionários, eu quero saber o que é essa abertura de terra. Ah, tem esse vídeo da igreja, a gente foi entregando, enfim, a gente foi mostrando para todo mundo e esse é um bom exemplo para a gente já compartilhar no grupo com vocês hoje, para vocês assistirem, desse bom exemplo aí de um vídeo criado, uma ferramenta que está ajudando a gente com um evento de comunicação agora. Então, elas não são só vilãs, depende de como a gente usar, né? Eu acho que seria infantil, vou usar essa palavra, infantil querer evitar a utilização de algo bom, né? Mas a, a analogia com a Liahona, eu acho que ela é bem apropriada. Eu vou ter aquele device. Se você for ver, já leí ele ter uma esfera que muda o texto. Você imagine como era chocrível, vamos dizer assim, para ele ver aquilo, ter aquilo. Fé. Não desconsiderar a fé. A fé e o espírito estão unidos, e daí a ação com a fé, todos esses conceitos que vão ajudar a gente a utilizar. Eu sou um defensor de tecnologia, eu acho que ela pode ajudar muita gente. E, como o Elder Bednar falou, pode causar muitos danos também. Eu vou precisar me desculpar com vocês. Eu realmente agradeço essa oportunidade e aprendi bastante com vocês aqui. Foi muito bom mesmo. Não conheci todos que estavam participando. Agradeço o irmão Shimanesco pelo privilégio e a oportunidade. E estou aqui ávido para receber direcionamento da comunicação da igreja de como nós vamos melhorar aqui, tá bom? Uma boa tarde a vocês. E eu vou ter que realmente sair porque tem muitas pessoas esperando aqui na Tá minha bom, porta. Bispo, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tão generosamente com a gente, com tanta lucidez, né, como a Elo colocou, com coisas que a gente pode trazer com coerência, para que a gente continue usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria que veio de Deus, né, e usar os recursos que a gente tem hoje, com certeza. Muito obrigada, tá? Ótima reunião. Tá, joia. Obrigado. Tchau para vocês. Obrigado. Tchauzinho. Tchau, Bispo. Obrigado. Pessoal, então vamos só fazer a última oração. Esse é um assunto realmente que tem muita pauta para a gente conversar, mas eu acho que a mensagem principal que o bispo deixou, eu gostei muito da parte que ele trouxe aí, da visão do Elder David Bednar, do Elder Gong, alguns convites para a gente realmente ponderar, né, nesse uso, mas usar, como o Vinícius colocou aqui, usar tudo com sabedoria, vão ajudar a gente a crescer, trabalhar de maneira talvez mais eficiente ou atingindo objetivos que a gente precisa. Por exemplo, nós não conseguiríamos, né, Aline, produzir o vídeo sem esse recurso agora, a não ser que a gente tivesse mais um monte de gente, ou mais alguma outras pessoas filmando, outras pessoas narrando, enfim. Mas é isso, que a gente possa pegar essa mensagem que ele deixou, né, lembrar que somos seres pensantes, usar sabedoria para todas as coisas, inclusive para o serviço na igreja. A gente usa às vezes para os cartazes, para os vídeos, e estar atento aí às coisas que estão acontecendo para melhorar a comunicação, como a Elo falou, nas alas e nas estacas. A gente sabe que nossos chamados não são só mais assuntos públicos, agora somos comunicação e relacionamento. Então, tudo que está relacionado à comunicação, a gente pode sempre aprender mais, mas com essa linha tênue como tudo, né? Eu falo na primária, eu falo com meus filhos, gente, antigamente era o diabinho e o anjinho, o diabinho falava coisa ruim, o anjinho falava coisa boa, era muito assim as historinhas, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a mesma coisa, ela pode ser boa ou ruim, dependendo da quantidade ou do uso que você faz. Então, está cada vez mais ardiloso, assim, as armadilhas do Satanás, porque a gente deu vários exemplos na primária hoje com o CTR. E assistir um filme, uma coisa super boa se o filme for adequado, mas se você assistir aquilo o dia inteiro já não é mais bom. Então, até uma coisa inofensiva, assim. Então, tudo que a gente faz tem sabedoria, né? Então, que a gente, como o bispo colocou, que a gente use o espírito. Ele sempre vai testificar do que é verdade e que a gente possa continuar sendo guiados por isso. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês em mais um domingo.
Estamos próximos do nosso abertura de terra, tá bom? Vamos fazer oração para terminar e provavelmente domingo que vem eu vou precisar reunir de novo todos os diretores de comunicação que vão estar aqui presentes na recepção da abertura de terra, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês que vocês vão gostar. Vamos só fazer a oração para liberar. Tem gente que precisa sair, precisa de outras reuniões, e aí eu quero falar isso aqui, ó. Que eu acho que interessa a vocês, tá bom? Tenho tickets de entrada aqui. Quem se interessar, continua depois da oração. Eu vou pedir para Elô. Você faz a última oração para gente, Elô? Faço assim. Nosso querido amado Pai Celestial, agradecemos por esta de vida, agradecemos por tudo que o Senhor nos deu. Que nos abençoe esse resto de domingo, que possamos ter a companhia do seu Espírito durante hoje e essa semana. Possamos lembrar das pessoas que ministramos e também da nossa família. E essa oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Laís, Amém.